Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião 2.0, quarta-feira 11 de maio de 2022. Você vai ter comentários, análises das notícias pelo jornalista e advogado Marcelo Pavão, pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes. Nós vamos começar conversando sobre a CET de Santos. Os funcionários da CET fizeram uma greve em abril. O Tribunal Regional de Trabalho determinou que 50% deles trabalhassem, eles voltaram, 50%, depois desistiram da greve. Ontem, depois de 8 reuniões e 3 mediações do TRT, houve um acordo e eles terminaram a campanha salarial. O reajuste por 3 anos sem dissídio, 2020, 2021 e esse ano 2022, ficou em quase 17% e a cesta básica em um pouco mais de 70%, Pavão. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Benjamin, boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, assim, eu sou advogado e a minha especialidade é trabalho. Então, assim, como advogado trabalhista, pela tese, eu sou favorável, sim, ao direito de greve, inclusive do serviço público. Eu só sou contrário quando o servidor público, a categoria, para totalmente, como foi o início da greve. E principalmente quando se atrapalha os serviços da municipalidade. Eu gostaria, Paulo, quando a gente fala de CT, eu gostaria, e até o Antônio Carlos, o Gonçalves, o Fifi, que é o presidente, que é uma pessoa dos mais íntegros que eu conheço na cidade, e trabalhador, eu faço até um apelo, né, que seja refeito alguma coisa, repensada a CET, para que ela se vire a favor da população. Porque hoje, a sensação que tem é que houve greve da CET, o que se ouve nas esquinas não fez falta. Quer dizer, o que se fala é que a CET é uma inimiga da sociedade. Então, eu vejo e penso que seja necessário se repensar a CET para ajudar a população, porque ela é necessária sim, mas do ponto de vista educativo, corretivo, orientador. Hoje, a visão que nós temos da CET é uma visão punitiva, o fiscal que fica, o agente que fica atrás do poste da árvore para multar, o carro que passa com radar para multar. Hoje, o que eu vejo é um órgão arrecadatório apenas, e não algo para se pensar a mobilidade, se pensar a cidade. Então, que bom para os servidores, para os trabalhadores que houve esse acordo, que bom que todos voltem, mas eu faço um apelo, que a CET repense a sua atuação, suas formas de posicionamento, porque hoje o que a gente vê é a sociedade de costas para o trabalhador da CET e o trabalhador da CET de costas para a sociedade, Paulo. Alguns deles agredidos em certas situações, né, na lavra de multas, Benjamin. Boa tarde. Boa tarde. Eu, como cidadão da cidade, né, um pleonasmo viciante, precisamos conversar algumas coisas. Assim, primeiro, assim, em relação à prefeitura. Como é que a prefeitura trata os seus funcionários? Um aumento de 17% é acima do que os funcionários da prefeitura vão receber. Algum tempo atrás, houve um problema com os funcionários públicos e a política de bonificação, de avaliação desses funcionários durante a pandemia. Por exemplo, os funcionários da saúde que ficaram trabalhando receberam menos bonificação do que os funcionários do gabinete do prefeito que não trabalharam, ou trabalharam à distância. Foi prometida uma compensação que até hoje não foi realizada. Segunda coisa, Essa compensação foi prometida pelo prefeito numa rede social, né? Numa rede social, após uma denúncia feita no jornal daqui da cidade de manhã em que você participa. Segundo ponto, e aí eu estou do lado de um advogado trabalhista, eu, por formação ideológica da minha vida, sou a favor da greve. Mas me desculpa, greve com metade dos funcionários não tem como fazer. Ou você trabalha ou você não trabalha. Acho que está na hora do trabalhador fazer o 2.0. O nosso jornal já é 2.0. Está na hora da greve ser 2.0. A minha proposta é o seguinte: não, vai todo mundo trabalhar, mas não vamos emitir uma multa sequer durante o período. Vocês vão ver como que a prefeitura resolveria rapidamente isso. Isso vale para outras categorias.
Não dá para deixar mais a população que paga os impostos ficar desassistida. E eu concordo com o Pavão. O problema é que a CET, historicamente, foi construída para ser uma inimiga da população. Quem tem carro e roda pela cidade, e eu posso falar disso, nunca vê quando tem um alagamento, quando tem uma interrupção, a CET te avisar algumas quadras antes para você não cair e ficar preso no congestionamento. Recentemente teve uma rua que desabou no Gonzaga e ninguém era avisado antes. A gente não evoluiu para ter painéis luminosos que deem a informação antes. A CET hoje é a produtora oficial de multas de Santos. Isso tem que ser repensado. Ontem em São Paulo, antes de passar para a próxima pauta, na segunda-feira nós recebemos aqui o presidente do Sindifisco Nacional, Agência Santos, Auditores Fiscais da Receita, o Elias Carneiro Júnior. E a maneira deles fazerem a campanha deles, que não é, na verdade, salarial, é por concurso, pela regulamentação de uma gratificação por produtividade, é o contrário, é a operação padrão no lugar da prática de fiscalizar as mercadorias de importação e exportação por amostragem de 10% a 15%, que aí dá agilidade para o processo, eles fiscalizam 100%. Então aí o que demorava 3 dias para ser desembaraçado demora 1 mês, o que demorava 48 horas, 2 dias, demora 3 semanas, 21 dias. Mas trabalham mais. No lugar da greve é mais trabalho. Eles preservam remédios, artigos perecíveis e passageiros também de aeroportos, senão, se fosse fiscalizar todos os passageiros, daria um tumulto no embarque e outro tumulto no desembarque. Tumulto teve ontem na Praça Princesa Isabel, em São Paulo, ali na Avenida Rio Branco, Avenida Duque de Caxias, interditadas. A droga é um dos grandes problemas da humanidade atual. E a Cracolândia é uma chaga nas cidades em que ela existe. Em Santos também tinha uma Cracolândia até bem pouco tempo ali no VLT, no José Menino, né? É complicado. Ontem houve uma operação da polícia de remoção de barracas, tem havido prisão de traficantes e o sistema se modificou. Os traficantes estão fornecendo drogas para os viciados por lagartos, que é um viciado que vende pequenas porções de droga. Ontem, os guardas civis municipais de São Paulo e a Polícia Militar foram recebidos com pedras, garrafas e sacos de lixo incendiados, Benjamin. Hoje é um programa de pautas relaxantes e tranquilizadoras. A gente discute a Cracolândia e o consumo de drogas há muitos anos, no Brasil e no mundo. Não é uma solução fácil. A solução mais fácil era o que era adotado até alguns anos atrás, é não tomar solução nenhuma. Isso daí permitia com que existisse um equilíbrio social perverso. Eu finjo que não vejo. Enfrentar o problema das drogas é um problema de todos nós. Passa por rediscutir a política de descriminalização ou não das drogas. E a gente tem uma discussão de vários setores. Por que eu posso beber álcool e fumar tabaco e não posso usar determinada droga? Eu não sou nem a favor nem contra. Eu sou a favor da discussão clara. Mas eu também sou a favor de a gente enxergar um problema social muito grande. Quem está na Cracolândia, seja de São Paulo ou seja debaixo da Marquise em frente à nossa rodoviária de Santos, ou nos outros buracos escondidos de São Vicente, México 70, não tem vida. Aquilo é uma sobrevida. Para quem acredita, é um inferno na Terra. A gente precisa ter uma atitude positiva. E essa atitude passa algo que eu conversava com o Pavão, ele falava comigo antes do programa. A gente não pode fingir que não vai mexer com sexualidade na adolescência e deixar essa menina ser mãe aos 13, 14 anos. A gente não vai discutir que as pessoas estão desempregadas, desesperadas, indo morar na rua. E a gente não vai negar que a droga é uma chaga que está entrando em todas as famílias da nossa região, do nosso país e do nosso mundo. Você vai para os Estados Unidos, a droga é outra, mas está presente. Você vai para a Ásia, também tem.
A internação compulsória é uma medida que tem que ser enfrentada. Ao mesmo tempo, não é uma medida única e não é uma medida que pode ser tomada assodadamente. A gente precisa enfrentar. Eu só sei que o seguinte, a pior entidade para resolver o problema das drogas é a polícia. Polícia serve para enfrentar bandido. Traficante eu entendo. Mas o usuário que está no seu desespero, morando na rua, no barraco e consumindo a sua droga, não tem que ser enfrentado pela polícia ou guarda civil. A gente tem outras soluções difíceis, mas existem. O enfrentamento policial é um modelo dos Estados Unidos que chegou até a combater a produção da droga em outros países, como na Colômbia, né? Tem países europeus que adotaram o modelo de fornecer a droga e o lugar para o consumo. Em Santos, na década de 90, houve a política de redução de danos, né? Distribuição de seringas descartáveis. Em Portugal, o Pavão me dizia, há fornecimento de droga pelo governo, como há no Uruguai também, né? Aqui do lado. Mas há um acolhimento, né? Do drogado como precisando de tratamento. Exatamente. Né? Porque quando alguém se vicia na droga, o problema é a devastação não só pessoal, mas a devastação da família toda, né? Exato, Paulo. Complementando apenas o que o Benjamin estava falando, eu vejo que o problema das drogas, primeiro, ele é mundial, não é algo restrito ao Brasil. Mas eu vejo que e é o que eu falei de manhã na rádio e repito aqui, a criminalização do usuário, tal qual a criminalização da mulher que faz o aborto, precisa ser revista no Brasil. E aqui eu não estou fazendo apologia nem às drogas e nem ao aborto. A gente precisa acolher o viciado, o usuário, como um doente e não como um bandido. Então, em alguns países da Europa e em Portugal é o carro-chefe, há um acolhimento pelo Estado através de assistência social, assistência jurídica e assistência médica. E psicológica. Psicológica, onde o usuário ele é retirado daquela dependência do traficante. Veja, quando você começou a dar notícia, você falou que os traficantes estão utilizando os usuários como o lagarto, ou seja, eles estão jogando como escudo. Realmente é para morrer, porque o cara é um doente. A pessoa não está na Cracolândia que falou, hoje eu acordei e vou para Cracolândia. Olha que feliz eu estou aqui. São doentes, são pessoas que precisam de ajuda. Eu estou ao lado de um médico, se eu estiver falando besteira, me corrija. Eles precisam de tratamento, eles precisam de acolhimento. Isso é uma política pública muito séria, lenta, gradual e permanente. Da mesma forma, quando a gente fala de uma menina que quando começa a menstruar na adolescência, não fala para sua mãe e coloca no órgão genital pano, papel, folha, porque ela não sabe o que é. Então, se a gente não começar na educação falando sobre a questão de princípios, de valores, de educação econômica, educação sexual, educação alimentar, educação social, a gente vai estar enxugando gelo. Então, é o que o Benjamin falou. Mandar a polícia para espantar os viciados é a mesma coisa que você, sair correndo atrás de pombo. Eles voam e voltam e vão aumentar. Então, a gente precisa mudar a política pública, mudar a legislação para descriminalizar o usuário, tal qual, eu estou colocando na mesma mesa, porque são dois tabus no Brasil, droga e aborto, a gente precisa discutir. Eu não sou favorável ao aborto, mas a gente tem que impedir e fazer o máximo que a gente puder para impedir que essa menina seja estuprada, violentada, que ela engravide sem saber. A gente precisa trazer educação da droga, a gente precisa mostrar que a pessoa às vezes até sabe como entra na droga, mas não sabe como sai. Então é uma política pública séria, devia ser uma política de Estado. Sabe, uma coisa que, seja quem for o ocupante, homem, mulher, que seja quem for na presidência da República, essas políticas têm que ser continuadas, não pode parar. Hoje, a gente gasta muito dinheiro para enxugar gelo. E esse gelo não vai acabar nunca se a gente não realmente enfrentar com cara e coragem esses problemas das drogas. Porque hoje, o que se sabe muito é que tem muita gente sem dinheiro que consome cocaína para não ter fome.
Porque se tiver com cara limpa, a pessoa fica com fome. Então, vai ser usuário de cocaína, depois um viciado, porque não tem o que comer. Essa é a nossa realidade. E é isso que a gente precisa enfrentar. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, no bloco anterior o Pavão se referiu a quem consome cocaína para combater até a fome, mas é a cocaína barata, né? O crack que é... É o crack, é qualquer coisa que pode consumir porque é mais barato, que inibe a fome. Então a gente precisa atacar isso. Olha, duas operações é interessante a gente analisar pelo prisma de que todo mundo sabe que aquilo acontece. No sábado, a Operação Sufoco da Polícia Civil de São Paulo foi para o bairro dos Campos Elíseos e foi nas lojas que vendem peças de moto. Prenderam 4 pessoas, apreenderam 3.100 peças de moto, porque é tudo roubado, né? No teto, olha o número de capacetes que tinha no telhado dessa loja de motos, né? Uma coisa impressionante, né? Todo mundo sabe que acontece isso. Se a polícia for lá, vai prender. Né? Ali no Alto da Imigrantes, na chegada em São Paulo, era peça de carro roubada, que tinha 4, 5, 6 lojas, uma do lado da outra, sim, vendendo peça de carro roubada. A operação policial desmantelou essas lojas, acabou esse comércio. No Rio de Janeiro, foi a Operação Calígula. Todo mundo sabe quem é o bicheiro, é o Rogério de Andrade, sobrinho e herdeiro do Castor de Andrade, do Paulinho de Andrade, tradicionais bicheiros do Rio de Janeiro, e a questão foi uma propina do Rogério de Andrade para... É só no Brasil, é inacreditável que tenha acontecido isso. Retiraram 80 caça-níqueis apreendidos, com um caminhão tiraram, com a conivência de um delegado que foi preso, de uma ex-delegada que foi presa, e quem se meteu aí também, Pavão, foi o suspeito, o acusado de ter efetuado os disparos que mataram a vereadora Marielle Franco há 4 anos atrás, né? E em 2018, e também o motorista dela, Anderson Gomes, o Rony Lessa, ex-policial militar. Paulo, a gente estava falando agora há pouco de enxugar gelo e a gente volta. Então, a primeira coisa, nosso Código Penal e Código de Processo Penal, eles estão desatualizados, ultrapassados, caducos e absolutamente desmantelados. O nosso Código Penal é de 1940, Paulo. A fotografia do Brasil em 1940, hoje, ela está desbotada, mal se vê as cores e não dá mais para você pegar aquela lei. Mas por que a legislação penal está sempre a reboque da realidade? Porque ninguém quer, imagina, se o delegado é bandido, você vai pregar o quê? Você vai pregar uma atualização das leis? Então a gente precisa urgentemente atualizar as nossas leis penais e o Código de Processo Penal. Uma das coisas que precisa, na minha opinião, ser alvo imediatamente é que quando um bandido com distintivo ou farda é identificado, não pode ser mais como é hoje. O juiz é pego vendendo sentença, o juiz é um corrupto e ele é punido com aposentadoria, gente. Olha como é que é bom. Então, assim, você é um bandido e aí você é punido com aposentadoria integral. E aí você pega delegados de polícia, PMs, aí tem que fazer, o PM é pego roubando, ele foi afastado preventivamente do serviço da rua, ele agora fica no administrativo. Então, pega a chave do galinheiro e dá para a raposa de uma vez. Né? Aqui em Santos nós tivemos há poucos anos o cara que era o coordenador do Disque Denúncia, ele estava a serviço da PM lá do batalhão do Canal 6, estava a serviço do PCC. Então a gente precisa primeiro, bandido com farda precisa ser aumentado em 10 vezes a pena. O cara tem que ser condenado à pena máxima possível e impossível. Sabe por quê? Porque agora quem está nos assistindo, se você tem parente PM, policial civil, se você tem parente GCM, ou que já morreu, já enfrentou bandido, quando sai de manhã e fala para a mulher, para o marido, para o filho, tchau, papai e mamãe vai trabalhar, e aí morre, muitas vezes está morrendo porque o policial bandido denunciou esse PM, esse policial honesto. Então a gente não pode simplesmente ser condescendente com
bandidos. Essa delegada e os dois delegados lá do Rio, eles liberaram caminhões de caça-níquel e as conversas que foram grampeadas. O Rony Lessa, esse PM que é acusado de matar a Marielle Franco, ele falava com os dois como se fosse superior dos delegados. Então a gente pode imaginar o que é que acontece Brasil afora. E aí um delegado honesto, como é que ele fica? Ele é refém? O policial honesto, como é que fica? Ele é refém? Então a gente precisa inverter essa polaridade. A gente não pode mais ser condescendente com o bandido. Bandido, quando for pra cadeia, ele tem que falar, pelo amor de Deus, eu não quero ir pra cadeia. Hoje o que ele fala? Vou ver meu primo, vou ver meu parça, vou ver minha quadrilha, vou me inteirar dos negócios. Então a gente precisa mudar a perspectiva. A sociedade precisa reagir com leis fortes. Os nossos legisladores precisam parar de fazer campanha durante 4 anos, falar um monte de besteira, sentar na cadeira, vamos ser educados aqui na televisão, e precisa legislar. E a população não pode ser mais refém. Agora, enquanto agente público bandido for tratado com regalias, nós não vamos sair nunca. E nós vamos continuar vendo PM, policial civil, policial militar, seja todo mundo morto, o honesto, porque o bandido faz. Então a gente precisa reagir. E esses animais, esses criminosos, liberar as coisas. Imagina o que já não foi feito. Imagina o que não passa. O que o policial enxuga gelo, literalmente. Então a gente não pode ter paciência com agente público bandido. Não pode ter redução de pena, não pode ter acordo, delação premiada. Tem que apodrecer para o resto da eternidade na cadeia e os bens deles e de toda a família serem confiscados. Porque é aquela tal história, a gente está falando de capacete em cima de telhado, isso existe porque se compra. Então o cara vai comprar um celular que custa 5 mil por 3 mil reais e vai falar o quê? Que é um grande negócio? Então a gente precisa parar de ser hipócrita. A gente precisa reagir e quem for conivente com crime ou for agente público tem que ser dobrado, triplicado. Não pode ter perdão, porque senão a gente está tendo nessa situação, Paulo. Na verdade, o celular de 5 mil reais é comprado, quando roubado, por 200, 300 reais. Agora, Benjamin, essa situação no Rio de Janeiro, de São Paulo, também todo mundo sabe onde está a receptação. Se não tiver receptador, não tem o ladrão também, se ele não tiver para quem vender. Mas a situação do Rio de Janeiro, ela foi retratada assim com muita coragem, com muita precisão pelo diretor José Padilha, pelo ator Wagner Moura nos 2 filmes Tropa de Elite. Parece que não adiantou nada, né? Continua tudo igual. Eu vou tomar muito cuidado no que eu vou falar, porque o assunto é tão sério, mas tão sério, que é uma tragédia. E Paulo e Pavão, é a continuação do tema anterior. Nós estamos falando de drogas, repressão policial, policiais corruptos. A gente vive num país que tem uma crise de identidade muito grande. Eu vou pegar o finalzinho do Pavão, que é o que eu queria começar por lá. É assim, aqueles capacetes da imagem estão manchados de sangue do cara que foi assassinado, do cara que foi roubado, mas eles estão lá porque você vai comprar esse capacete. E quando eu falo você, me desculpa, ouvinte, eu estou exagerando, mas todos nós sabemos aí em Santos, São Vicente, onde a gente compra artigos mais baratos. Todos nós sabemos. Eu queria separar e dizer assim, olha, a nota da Polícia Civil tem uma diferença. Aqui é uma reação. O atual governador que está na nossa cidade hoje, que quer se eleger, ele mudou a polícia, o comando da polícia, tanto militar quanto civil. E aqui tem o dedo do novo delegado-geral da polícia, que tomou como iniciativa, após aquele assassinato brutal do rapaz pelo falso entregador de comida, a repressão a esses depósitos onde se compra as peças roubadas de moto, onde se tem os capacetes, onde todo mundo sabia onde era isso. Precisou ter uma eleição em que o governador está mal avaliado para ter a vontade de resolver este problema. Mas me desculpe, nobre Pavão, indignado, a indignação santa dos nossos antigos heróis, vai passar.
o gelo vai continuar. O paninho que seca o gelo vai continuar. Porque como é que a gente joga o nosso policial militar, salvo engano, que tem a pior remuneração dos estados da federação, para combater o crime organizado? Como é que a gente coloca os nossos delegados civis no meio de um mar de corrupção e sem uma mudança estrutural, a gente cria uma escola de criminosos? Eu ia dizer que eu sou o Diógenes, que andava com uma lanterna na mão procurando uma pessoa honesta. Eu conheço delegados honestos, eu conheço policiais honestos. A maioria, inclusive, né? Mas eles estão cercados por uma minoria gritante que nos envergonha. Quem de nós aqui não conhece um policial que tem um padrão de vida muito acima dos seus rendimentos? É fácil, é só olhar. O Rio de Janeiro é pior ainda. São Paulo ainda tem jeito. No Rio de Janeiro, e eu vou tomar muito cuidado com esse comentário porque é verdadeiro, todos os ex-governadores, tirando uma, foram para a cadeia. Depois do Brizola, que já morreu, todos foram para a cadeia. Os governadores, secretários, policiais, todos. Lá, a milícia manda em 1/3 da cidade, junto com os traficantes. O ex-ministro da Defesa disse que no Rio de Janeiro, 1/3 da população não obedece ao Estado constituído. Obedece ao tráfico ou à milícia. E essa milícia e esse tráfico vão atuar fortemente agora em novembro. Saindo da editoria de polícia, vamos para... além da Benedita da Silva, o Wilson Witzel também não foi preso, foi destituído por corrupção, né? Foi empichado. Não, ele chegou a ser preso. Chegou a ser preso. Ele não está preso. Ele não está, mas chegou a ser preso. Mas é provável que volte a ser preso, né? Porque ele foi empichado, não é mais o governador, perdeu o mandato e as evidências contra ele são muito fortes também. Mas saindo da editoria de polícia, vamos para a editoria de combustíveis. Ontem a gente analisou aqui um aumento anunciado pela Petrobras na segunda-feira no preço do diesel. Quase 9%, 8,87%. Foi de 4,51 para 4,91 o diesel da Petrobras. A previsão era de que na bomba aumentasse só 4,5%. Eu duvido, a gente vai acompanhar isso. Hoje, isso foi ontem, né? A Petrobras anunciou segunda e a gente analisou no programa ontem aqui. Hoje a notícia que a gente vai analisar, depois desse aumento que levou em 12 meses, sem esse aumento, o diesel aumentou 49%, sem o discutido ontem aqui, em 12 meses, 49%. Hoje a notícia, Pavão, é a demissão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Então, a pedido, né? Ele foi exonerado a pedido. Na semana passada, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento enfático contra o ministro das Minas e Energia e o presidente da Petrobras, dizendo que os aumentos eram um estupro na sociedade. E era esperado, né? O ministro Bento Albuquerque, militar de carreira, diga-se, era esperado que ele caísse fora, pediu e já foi substituído por um técnico do Ministério da Economia que está entrando no governo para cumprir ordens. É simples. O grande entrave neste momento para o presidente Bolsonaro é a Petrobras, porque o presidente da Petrobras, embora ele seja indicado pelo governo federal, ele observa uma série de regras para ocupar o cargo de presidente. Então, é uma empresa que tem capital aberto. Então, assim, o presidente da Petrobras, ele não faz o que quer, ele faz o que a empresa e o conselho determinam, né? Ele apenas conduz a empresa. Então, é um entrave para o presidente Bolsonaro, que alguém precisa, já que ele botou um economista, alguém precisa chegar e falar para o presidente Bolsonaro que nós, hoje, temos um problema gravíssimo de tributos, que nós, hoje, não importa se você tem se o produto está 1 centavo. Quando ele chega no consumidor, a tributação é escorchante. Hoje um amigo até falou, nós temos uma
tributação nórdica com uma devolução senegalesa, né? Quer dizer, a gente paga muito imposto e não tem nada. E a Petrobras é uma empresa do mercado que visa lucro. Então a gente precisa repensar a real função da Petrobras, a real situação, porque cair ministro, a gente já tem 5 diretores da Polícia Federal trocados, 4 ministros da Justiça, 4 ministros da Saúde, 2 ou 3 da Educação, vários. Assim, o presidente ele está trocando. Ele é o dono da caneta? É o dono da caneta. Ele pode fazer isso, só que é uma instabilidade geral. E a questão, troca o Bento Albuquerque, entrou hoje, é Alfredo Saxi. Eu vou sempre pensar em salsicha no sobrenome do cara. Então, qual que é a situação? Não vai se resolver o problema. Então a gente precisa começar a pensar, os nossos legisladores precisam sair da internet e sentar o quadril na cadeirinha e começar a fazer leis, pensar como é que a Petrobras deve passar daqui para frente, se o governo precisa continuar sendo o acionista majoritário. Tem muita coisa importante para ser feita que não seja apenas campanha política, motociata, caravana da alegria, sabe? Os candidatos a presidente não estão falando nada de futuro. Os candidatos a governador não estão falando nada de futuro. Os deputados não estão falando nada. Senador, está todo mundo disputando a unha, a indicação, voto. Ninguém está interessado em resolver. Então, mais uma vez, troca-se o ministro, mas o problema continua, Paulo. Benjamin. Presidente, quem determina o preço do combustível no Brasil é o senhor, presidente. A Petrobras ainda é uma empresa estatal em que o principal acionista é o governo federal. Presidente, o senhor tem o direito, no momento de crise, e nós estamos passando por 2 crises, não basta uma pandemia que não acabou ainda, que causou um lockout, que causou um desequilíbrio na economia. Nós estamos passando por uma crise muito severa no mundo, uma guerra quase tendendo para uma guerra generalizada e que fez com que a inflação em todos os países do mundo explodisse. Mas nós temos que exigir que o presidente, e eu não vou usar a expressão do pavão, tire o quadril, eu vou um pouco mais sutil, eu sou médico, tire os glúteos flácidos da cadeira e interfira no mercado de combustíveis. Se é tabelamento, se é zerar o imposto, se é conversar com os governadores, todos governadores, quase sem exceção, vou salvar a alma de um ao outro, ganharam dinheiro na pandemia com o aumento do valor arrecadado, porque o ICMS é flutuante. Quanto maior o preço do combustível, mais dinheiro entra para os governadores também. O governo do estado de São Paulo, por exemplo, tem uma enorme quantidade de dinheiro em caixa. O que não dá é para deixar a população nesse desespero. Dia 21 se projeta uma greve nacional dos caminhoneiros. Apesar que o líder dos caminhoneiros, alinhado com o presidente, não quer. Mas a população não aguenta mais. A política de paridade de preços do petróleo com o mercado internacional, adotada no governo Michel Temer, foi num contexto, que era o da falência da Petrobras durante o segundo governo da ex-presidente Dilma, né? A Petrobras houve escândalo, as ações caíram, ela pagou uma indenização de 887 milhões de dólares depois nos Estados Unidos aos acionistas. Não é 880 bilhões de reais, como as fake news falam, nada a ver, é 4 bilhões de reais. Esse valor, 880 bilhões, está multiplicado por 220. Mas era um contexto, o contexto hoje é outro. Hoje, o aumento essa política da paridade está penalizando duramente o consumidor brasileiro. E ela não tem sentido, porque o petróleo produzido no Brasil, o petróleo utilizado no Brasil, 70% é produzido aqui, é produzido em real, não é produzido em dólar, né? O Mohamed explicava isso ontem aqui, entre 20% e 30% é o petróleo mais fino que a gente importa para refinar aqui no Brasil, mas 70% é produzido aqui em real. Não tem sentido mais essa paridade com o mercado internacional que beneficiou os acionistas da Petrobras.
O lucro no último ano foi de 106 bilhões e nesse primeiro trimestre 44 bilhões de reais. E o consumidor brasileiro sofrendo com isso. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nesta quarta-feira, quem está analisando as notícias com você é o médico Benjamin Rodrigues Lopes e o advogado e jornalista Marcelo Pavão. Uma dessas notícias, eu não sei se o Benjamin Rodrigues Lopes abriu um espumante para comemorar, mas é uma pesquisa Quaest, em que o ex-presidente Lula aparece com 46% de intenções de voto, o presidente Jair Bolsonaro com 29%, Ciro Gomes 7%, João Dória e Janones com 3% e a Simone Tebet e o Felipe Dávila com 1%. Aí o Luciano Bivar não tem intenção de voto. Eu fiquei um pouco mais otimista, porque os candidatos que não são o Lula e o Bolsonaro chegaram a 15%. De repente, né, Marcelo Pavão? Vai que... Mas primeiro vamos ouvir o Benjamin. Vamos ouvir o Benjamin antes. Vai que, né? Eu estou só fazendo as contas se dá segundo turno. Brincadeiras à parte. Eu não abri o espumante porque eu só vi a pesquisa de manhã e eu não bebo. Então, mas senão ficaria... Eu tenho só a minha preocupação, como tem 29% ainda, depois dessas pautas inteiras, que declaram a intenção de voto no segundo candidato. E também tenho... eu compartilho com o Paulo Schiff a questão da terceira via. Eu acho que o Brasil merecia um terceiro candidato para que a discussão fosse um pouco menos sim ou não, branco ou preto. Eu acho que a gente tem nuances. Se você é de esquerda ou de direita, você não é apenas esquerda ou apenas direita. A gente tem assuntos chaves que transitam, são transculturais. E um terceiro favoreceria essa discussão, porque hoje nós estamos muito Santos e Corinthians. Não dá para torcer para um time ou para o outro o empate. Não. Quem é de um lado odeia o outro. Isso não é a boa política. Acho que assim como 4 anos atrás o atual presidente liderava todas as pesquisas, o ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas e parece que é uma tendência que está se consolidando. Oxalá isso aconteça em novembro, com apoio explícito do Luke Skywalker. Agora veja, tem muito tempo ainda até a eleição e tem uma campanha pela frente. Na campanha podem aparecer fatos novos, podem aparecer possibilidades novas. Agora, tem um lado nessa estatística, nessa pesquisa, que é interessante, Pavão. Se aparece um terceiro nome mais centralizado, né? Centro-esquerda, centro-direita, centro, e fura esse bloqueio, se vai para o segundo turno com o Lula, ele certamente ganha porque vai ter os votos do Bolsonaro. E se for para o segundo turno com o Bolsonaro, certamente ganha porque vai ter os votos de quem votou no Lula também, né? Um candidato mais centralizado teria grandes chances no segundo turno, ou não? Olha, Paulo, eu acho o seguinte, a terceira via hoje, para mim, está resumida em Ciro Gomes se viabilizar ou não. Eu não acredito que nenhum outro, a não ser que, por exemplo, o ex-governador João Dória se una, por exemplo, a um Ciro Gomes, um aceitando ser vice e o outro aceitando ser cabeça de chapa. Eu não vejo possibilidade de Simone Tebet crescer, eu não vejo todos os outros candidatos crescendo e nem aqueles que não foram citados. Você veja, o Bivar, presidente do União Brasil, que tem R$1 bilhão de fundo partidário para usar. E o cara nem foi citado. Então, isso, para mim, é um registro, primeiro, que partido político não está com nada no Brasil, nenhum partido, porque não estão conectados com o povo. Candidatos, tanto Bolsonaro quanto Lula, até agora, pouco ou nada falaram de propostas. E nós não estamos sabendo quais são as equipes que cada um está levando. Porque, para mim, mais importante que o presidente ou o governador é com quem você vai trabalhar no seu mandato. Então, a gente precisa saber quem é que está contigo. Então,
a gente precisa esperar sinceramente que num debate a gente vai ser esclarecido, a gente sabe que não vai ter. O povo precisa começar a cobrar regionalmente, micro ou macro região, tem que começar a cobrar quando vem os candidatos, fala assim, aí, qual é a sua proposta? Porque a gente sabe que se registrar a proposta, o ex-governador José Serra registrou em cartório tudo, primeira coisa que ele fez foi falar, Fernando Henrique foi a mesma coisa, esqueça os livros que eu escrevi, o Lula também fez um monte de coisa, chamou o Centrão para junto, agora a Nova República está com o Centrão, então a gente precisa ver o seguinte, o que você vai fazer? Que nem o Lula. Lula está pretendendo voltar ao governo. Vai assumir que roubou o governo, que assessores seus roubaram? A gente precisa lavar a roupa para continuar. Porque o Bolsonaro resolveu abraçar o Centrão. E aí? A gente está vendo todos os indícios de corrupção, provas, é aquela coisa, tá com cheiro de porco, pé de porco, nariz de porco, faz barulho de porco, tem bacon e fala que não é porco. Então a gente precisa começar a fazer. Onde que a gente quer chegar? A gente quer passar um pano até para pessoas que nunca votaram no PT ou nunca votaram nos outros candidatos, falarem assim, ó, vou votar consciente, porque estão lavando a roupa suja e vamos para o futuro. Então a gente precisa começar a pensar propositalmente, programaticamente falando. Não é apenas, como o Benjamin falou, olha, o Lula está na frente. Está na frente, como pode estar, o já ganhou também é um grande problema. Outro dia o Lula falou que o Putin é igual ao Zelensky, então a gente precisa também, falar o seguinte, vamos sem paixão. Bolsonaro já provou que é um incompetente, que não sabe governar, que a única coisa que ele sabe fazer é motociata e falar mentira. Ele é uma opção, então quem quiser Bolsonaro como opção tem que estar consciente que está optando pela mentira, pela deturpação, pelos desvios, pelas milícias, por tudo que ele está fazendo. Vamos votar no Lula? Perfeito. Houve um primeiro governo muito melhor que o segundo e assim por diante. Ok. Tem experiência? Tem. Vai fazer o quê? Qual é seu propósito? Onde que você quer chegar? Com quem você está? E o mensalão? E o petrolão? Onde ficam? Porque uma coisa que a gente precisa deixar claro, Lula não foi inocentado de nada. O processo foi extinto. Então, ele e seu grupo precisam provar que vem aqui lavar a roupa e fazer um Brasil melhor. E aí vai ter apoio de muita gente, até que votou no Bolsonaro. Porque tem muita gente honesta, tem muita gente que quer um Brasil propositivo. Não quer um Brasil de garganta. A gente tem que parar com ídolos. Quem tem ídolo, política e idolatria não se dão. Então a gente precisa ver o seguinte, primeiro, tá até uma convocação do candidato Ciro Gomes, que eu acho que todos tinham que abraçar. Todos os candidatos têm que ter um compromisso com a democracia, com a legislação, sob pena de até impugnação da sua candidatura ou investidura. Nós não podemos ter golpistas no governo. Nós não podemos ter nem candidato pregando a corrupção ou o golpe. A gente precisa ter seriedade, porque senão nós vamos trocar e sempre se lamentar quem foi colocado no lugar. Então a gente precisa ser sério. Nós não podemos ter paixão. Nós temos que ter visão de futuro. E aí pode ser Lula, pode ser Janones, pode ser Tebet, pode ser quem quer que seja. Até o Bolsonaro, desde que seja comprometido com o futuro e programa. Porque hoje o que eu estou vendo é blá, 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 é candidato nenhum falando nada programaticamente, ou o que vai fazer, o que vai mudar. É muito de, eu vou rever isso, eu vou rever aquilo, e nada de concreto. Eu quero uma pessoa, seja um candidato ou candidato, que assuma a presidência da República e que em 1º de janeiro a gente volte a sorrir. O Brasil hoje é um país triste. O Brasil hoje é um país cabisbaixo. Eu quero voltar a sorrir com Lula, com quem quer que seja, mas que seja pregando a propositura positiva e não apenas uma dialética pró-campanha para se eleger. Desculpa, mas é o que eu penso. Tem direito de defesa aí, Benjamin? Não, eu quero concordar com o Marcelo Pavão e eu acho que é isso mesmo. A gente está preso numa armadilha ideológica que não faz bem a ninguém. Assim, eu não sou de esquerda apenas. Eu sou humano, eu sou humanista. Eu quero a defesa das minorias. Eu quero a minha economia girando.
Eu quero um presidente que trabalhe. Eu quero um presidente que erre e assuma os seus erros com dignidade. Concordo. Mas eu quero chamar a atenção a algo que todos nós, da imprensa, eu que sou da imprensa, vamos dizer assim, eventual, estamos cometendo. No meio da campanha para presidente, tem o governo do Estado, que é responsável por muito do nosso sofrimento ou da nossa boa vida. No meio disso, existem os nossos representantes. Vocês sabem por que os últimos governos todos se uniram ao Centrão? Porque o Centrão existe. E quem elegeu o Centrão? Esse cidadão de bem, que provavelmente comprou o capacete naquele galpão lá, que compra a sua droga. A gente elege estas pessoas que depois nos extorquem, que fazem todo um trabalho com a presidência em troca do famoso lema de São Francisco. O Paulo, que é um homem santo, conhece, é dando que se recebe. Perverter ou é dando que se recebe? São Francisco dizia, dê o que você tem de bom, que você vai receber graças de Deus. Hoje eu dou o meu voto e eu ganho alguma coisa em troca. A gente precisa mudar isso. Bom, primeiro que eu não tenho nada de santo. E segundo que sai a inflação hoje... Faltou um S, é Santos, né? Santos sim. Cidade, clube de futebol. Mas a inflação em torno de 1%, a inflação de abril, as previsões dos grandes bancos brasileiros estavam entre 0,98% e 1,04%. Nesse momento a gente ainda não sabe o valor exato. A prévia foi de 1,73%, mas a inflação dos alimentos, divulgada pelo CEAGESP na segunda-feira, em abril, a inflação da salada, por exemplo, foi de 12,9% em abril. Então, o índice oficial está muito descolado da realidade do consumidor brasileiro, do cidadão brasileiro. Inflação em torno de 1% em abril, inflação dos alimentos divulgada pelo CEAGESP em abril, 12,9%. Não é de um ano, não, é de um mês só. Mas disso a gente comenta amanhã. Por hoje está terminada a opinião, agradecendo ao Benjamin Rodrigues Lopes, ao Marcelo Pavão a participação como comentaristas, agradecendo a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, esperta, antenada, e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12:45 na hora do almoço, 00:30 na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.